Fala aí galera, tudo bem? Então, hoje nós vamos começar as nossas aulas novas e eu também mudei o jeito de dar essa aula. Então, espero que vocês gostem, né? Vamos aprendendo junto aí. Eu vou aprendendo como dar aula desse jeito e vocês aprendendo o conteúdo. Então galera, a gente vai falar de calorimetria, né? E calorimetria é a área da física que vai estudar o calor. A gente já tinha estudado anteriormente que o calor era uma energia em trânsito, energia que saía de um corpo que tinha uma maior temperatura e ia para um corpo que tinha menor temperatura. Então assim, toda vez que existe o calor é porque os corpos têm diferentes temperaturas, né? Mas aqui nós vamos estudar, na verdade, como que o calor, o que ele influencia no nosso dia a dia. Então, a gente vai começar a aula falando sobre capacidade térmica. E a capacidade térmica ela é basicamente a quantidade de calor que um corpo precisa para poder variar 1 grau Celsius o seu material, né? Então, por exemplo, se eu estiver esquentando a água, o quanto que aquela água naquela panela vai precisar de energia para aumentar em 1 grau Celsius a sua temperatura. Então, ou seja, com o calor eu consigo variar a temperatura. E aí a capacidade térmica, que a gente usa a letra C maiúsculo para representar ela fica com uma equação dessa forma. Capacidade térmica é igual a calor dividido pela variação de temperatura. E essa equação, ela fica melhor representada, ela fica mais bonitinha, se a gente escrever ela dessa forma aqui, ó. Calor é igual a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Então, ou seja, eu só passei para cá multiplicando. O que é cada coisa nessa minha equação? O C é a capacidade térmica, o Q é a quantidade de calor e o ΔT é a variação de temperatura. E professor, quais são as unidades? Quantidade de calor, ele é em calorias. Variação de temperatura em graus Celsius ou em Kelvin, porque a gente já viu que quando eu vario a temperatura em graus Celsius é a mesma quantidade que varia em Kelvin, então tanto faz um ou outro. E aí a unidade de capacidade térmica que é nova é a relação entre calor e graus Celsius, ou seja, calorias por graus Celsius. Very easy, né? Só presta atenção que aqui eu falo que é a quantidade de calor que um corpo, ou seja, um determinado objeto precisa para variar a sua temperatura. Então isso daqui vai depender do objeto. Então, por exemplo, essa caneta, ela é feita de plástico, ela vai ter uma capacidade térmica. Mas essa outra caneta que também é feita de plástico, vai ter uma outra capacidade térmica. Por quê? Porque depende do corpo, depende do objeto. Então, trabalhar com capacidade térmica às vezes não é uma boa. Às vezes é melhor eu trabalhar com uma outra variável, que é essa variável calor específico, que aí sim ela vai me dizer em uma determinada substância, não em um determinado objeto em si. E aí o que acontece é que ao invés de eu calcular, de eu ter uma constante para objetos, eu vou ter para substâncias. E aí esta caneta e esta caneta vão ter o mesmo calor específico, porque as duas são feitas da mesma substância. Então, esse calor específico que eu uso a letra C minúsculo para representar, ele é basicamente a quantidade de calor que uma substância, tá vendo? Ok? Uma substância precisa receber ou perder para que 1 grama dela possa variar em 1 grau Celsius. Então isso a gente faz em laboratório. A gente chega lá no laboratório, bota lá 1 graminha de ouro dentro de uma máquina, vai jogando calor, vai fornecendo energia. Quando esse 1 grama variar em 1 grau Celsius, eu tenho a quantidade de calor que foi necessário para fazer isso. E este valor vai ser o meu calor específico. Como é que eu faço para calcular ele? Eu faço que calor específico é igual a quantidade de calor dividido pela massa vezes a temperatura. Mas essa equação fica mais bonitinha se a gente escrever ela assim, ó. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. E aí tem um macete para decorar ele.
Qual é o macete, professor? O macete, tá escrito aqui, ó, que macete. Que macete. Ou seja, facinho, né? Como é que é cada coisa dessa equação? Aqui eu tenho o calor específico, que é o Czinho, o Qzão é a quantidade de calor, o M é a massa e o ΔT é a variação de temperatura. E as unidades? Calor em calorias, massa aqui deve estar em gramas, a variação de temperatura em graus Celsius ou Kelvin também, e aí o calor específico vai ficar calorias por grama vezes graus Celsius. Estranho, mas é isso mesmo, tá? A quantidade de calor que eu preciso para variar 1 grama, variar 1 grau Celsius de 1 grama de uma certa substância. Show? Beleza. E tem um calor específico que você precisa decorar. E presta atenção que é muito difícil. É um valor muito difícil você decorar. Que é o calor específico da água. Ele vale 1. Ou seja, ele vale 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Se você não decorar, eu vou te assombrar à noite, né? E você precisa lembrar disso. Não se esqueça, never. Show? Vamos continuar. Aqui eu tenho um gráfico que eu queria mostrar para vocês, que é o gráfico que vocês já devem ter visto em química. Esse gráfico ele representa umas coisinhas bem simples. Vocês devem lembrar. Aqui, nesta curva, nesta parte, eu tenho material no estado sólido. Neste ponto, eu tenho material no estado líquido. E neste ponto, eu tenho material no estado gasoso. E eu tenho esses pontos onde a curva é constante. Essa curva nesse ponto, nessa parte, ela vai ter a mistura das duas substâncias. Beleza? Mas beleza, esse gráfico ele representa o que por o quê? Primeiro ele representa variação ou valor da temperatura e no outro eixo eu tenho quantidade de calor. Ou eu acho que em química vocês veem isso em tempo, tá? E aí o que acontece? Se você prestar atenção, enquanto eu vou fornecendo calor, ou seja, eu vou aumentando neste eixo, a minha temperatura ela pode aumentar até um certo ponto. Depois desse ponto, ela fica constante. Aí passou por esse platô aqui, ela volta a aumentar. Depois ela fica constante, depois ela volta a aumentar. Então, ou seja, tem momentos em que eu tenho variação de temperatura e tem momentos que eu não tenho variação de temperatura. Esses momentos onde eu não tenho variação de temperatura é quando o corpo está mudando de estado físico. Então, aqui, neste ponto aqui, eu tenho aquele negócio chamado que é o ponto de fusão. E neste outro ponto, eu tenho o ponto de ebulição, que é quando ele muda de estado físico. E se ele está mudando de estado físico, ele não está mudando de temperatura. Então, aquela equação do que macete, o ΔT dela está valendo quanto? 0. Se ele está valendo 0, a quantidade de calor também deveria ser 0. Mas olha que legal, eu estou fornecendo calor. Eu estou colocando calor nesses pontos. E mesmo assim, não está variando a temperatura. Então tem um problema. Não dá para usar essa equação do calor específico, essa equação aqui que é chamada de calor sensível, tá? Se algum lugar mostrar, perguntar, calor sensível, não dá para usar ela quando eu estou mudando de estado físico. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma outra variável, que é chamada de calor latente. Esse calor latente, a gente usa a letra L em maiúsculo para representar, tá? E ela é a quantidade de calor que uma substância precisa receber ou perder para que 1 grama dela mude de estado físico. Essa é a sacada. E aí a equação fica assim. Calor latente é igual a quantidade de calor dividido pela massa. E fica muito melhor representada se eu escrever ela assim, ó, Q é igual a M vezes L. E essa equação é a equação mais linda que eu tenho na física. Vocês devem lembrar, né? Porque quando vocês olham para frente e vocês me veem lá na lousa, infelizmente no momento vocês não conseguem me ver, mas quando vocês olham, vocês falam assim, nossa, que Murilo lindo. Então aqui está escrito, que Murilo lindo.
e a equação mais verdadeira e mais bonita da física. E aí, o que é cada coisa dessa equação? Que é a quantidade de calor, que eu vou medir em calorias, a massa em gramas, e este L tem uma sacada, porque vai ser calor latente de alguma coisa. Essa alguma coisa o exercício vai falar se é fusão, ebulição, vaporização e assim vai, beleza? Então sempre vai estar complementando e mostrando qual é a transformação. Show? Então quando você vê essa equação você vai lembrar do Murilo. Quando você lembrar do Murilo que é lindo, você vai lembrar de físico e aí você lembra do estado físico. Então para resumir, tem um resumãozinho aqui, a gente chega em duas equações, no que macete e no que Murilo lindo. O que macete a gente usa quando tem mudança de temperatura no corpo e o que Murilo lindo a gente usa quando tem mudança de estado físico. Beleza, galera? Então espero que deu para entender essa nossa aulinha, espero que essa dinâmica esteja mais agradável e bora continuar estudando aí. Falou, galera, até mais!